Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos começando mais um Discipulando Vidas. Nós temos trabalhado, nos 3 primeiros encontros um pouco sobre a história da Igreja Metodista. Começamos lá na Inglaterra, passando pelos Estados Unidos e chegando no último encontro aqui em terras brasileiras. Nós estamos começando hoje uma outra parte, saindo um pouco da história, mas também entrando na parte doutrinária da igreja. É lógico que quando você trabalha a doutrina, você tem que buscar na história alguns elementos para fundamentar aquilo que você crê na atualidade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre sacramentos. Existe, por mais que se estude nas igrejas, ainda há muita dúvida sobre sacramentos. Por exemplo, quantos são os sacramentos? Então, na Igreja Católica, são 7 sacramentos. Quais são eles? O batismo, a crisma, a reconciliação, a Eucaristia, o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos. Então, 7 sacramentos na Igreja Católica. Bem, e no meio protestante? Meio protestante, apenas 2, seria o batismo e seria então a Santa Ceia, que seria o mesmo que a Eucaristia na Igreja Católica, ok? Então, na teologia católica, 7 sacramentos, na teologia protestante, 2 sacramentos. Bem, por isso que nós encontramos então essas diferenças e até mesmo a necessidade de alguns esclarecimentos. Então vamos lá. O que determina um sacramento? Aí agora vamos para a história, Primeiramente, a palavra sacramento, ela vem do latim. Ela é uma origem, no latim, sacramento, e esse termo, ele denota o quê? Era uma soma de dinheiro que era depositado por 2 partes que estavam em litígio, e esse valor era depositado e quem ganhava depois a causa recebia o valor total. Então era uma origem desse dinheiro que se depositava quando havia um litígio entre 2 partes. Então, a origem da palavra sacramento está nisso aí, na questão do latim. Também era muito usado no termo militar, essa palavra sacramento. No termo militar, denota o quê? Um juramento pela qual um soldado prometia solenemente obediência ao seu comandante. Visto que no batismo cristão, também a pessoa promete a obediência ao seu Senhor. Bem, a Vulgata Latina, que é a Bíblia em latim, a Vulgata, ela começou a usar, para a palavra sacramento também, o termo grego mysterion, porque a gente sabe que no Novo Testamento, a língua original é grega, ela foi escrita no ambiente da língua grega. Então, era o termo usado, era mysterion, que é esse termo grego. Lembra muito as religiões de mistérios do mundo grego, do contexto grego. Então, só que isso trouxe alguns incômodos, especialmente lá na frente para os reformadores, para a teologia protestante. Esse termo mistério não caía bem no vocabulário, aí, vamos dizer assim, cristão. Bem, e nem mesmo a palavra sacramento também havia ainda alguns questionamentos de alguns reformadores. Bem, mas enfim, em resumo, o que veio a ser um sacramento? O que determina um sacramento para nós, evangélicos protestantes? Para nós, o sacramento não está ligado à tradição da igreja, não está ligado
aos costumes da igreja. O sacramento para nós são as ordenanças de Cristo para a sua igreja. Por isso que nós cremos que apenas batismo e apenas a ceia, né, a Santa Ceia, é um sacramento. Por quê? Porque as duas coisas foram instituídas por Cristo, há uma ordenança de Cristo que assim façamos. Né? Diferente dos demais sacramentos que, por exemplo, a Igreja Católica professa. Então, diante disso, o sacramento é uma ordenança instituída por Cristo, mediante os sinais, né, da graça de Deus, os benefícios da nova aliança, né? Então, e para nós metodistas em particular, o sacramento é este meio de graça, é a expressão da graça de Deus, ok? Então, eu estou assim trabalhando um pouco esse termo do sacramento, né? Essa ideia, esse conceito de sacramento, e eu espero que você esteja compreendendo um pouco mais sobre isso. E agora nós vamos falar especificamente sobre o sacramento do batismo e da Santa Ceia do Senhor. Pois então, vamos falar primeiramente sobre o batismo. O batismo que, historicamente, tem trago muitas dúvidas ao coração das pessoas e até mesmo confusão no meio da igreja do Senhor. O batismo, ele tem início na sua história, a tradição do ritual da purificação. A gente vê que lá no judaísmo havia esse ritual da purificação, onde as pessoas lavavam as mãos, lavavam os pés e até mesmo o corpo inteiro em algumas situações. Então havia essa necessidade, né, desse ritual de purificação entre a religião judaica. O que acontece? Quando surge ali o movimento de Jesus, então João Batista, ele começa a pregar sobre o arrependimento. Então ele começa a trazer uma palavra dura, especialmente aos religiosos da sua época, questionando, né, aquele modelo de ser religioso e chamando até mesmo eles de raças de víboras, uma palavra muito dura e uma palavra que viesse realmente de encontro às pessoas, levando ali uma transformação de vida e ao arrependimento. Então, a princípio, o batismo ele teve, né, essa conotação realmente de marcar, de simbolizar, né, o novo nascimento. E a água trazia então essa simbologia, né, da purificação. Bem, então João Batista, ele levava aquelas pessoas até o rio e ali então acontecia ali o batismo com água. O próprio Jesus, né, se colocou, submeteu a esse ritual, no qual então ali foi também batizado e cumpriu também ali, né, aquele momento. E é interessante que eu sempre falo isso no discipulado, né? Jesus não nos manda fazer nada sem que antes ele tenha feito. Ele sempre nos ensina através do seu exemplo. Então, por isso que ele submete a questão do batismo. Por quê? Porque o batismo vem ser uma ordenança de Cristo, algo que ele cumpriu também, ok? Bem, alguns vão perguntar, mas Jesus não tinha pecado, por que do batismo, por que do arrependimento, né? Então tá aí a resposta que eu disse para vocês, que Jesus, ele dá o exemplo para que depois as pessoas possam estar seguindo também o seu exemplo. Vamos caminhar mais um pouco. Há muitas dúvidas, muitas divisões nas igrejas quanto à forma do batismo, né? Então, no meio protestante histórico,
geralmente é o batismo por aspersão, aonde a pessoa então, o ministro, o pastor, pastora, ele joga um pouco de água na cabeça da pessoa. Esse é o batismo por aspersão. Por alguns momentos também surge o batismo por derramamento, que em vez de ser um pouco de água, é uma água, uma quantidade maior de água derramada sobre a cabeça do batizando. E por fim o batismo de imersão, que é onde a pessoa é mergulhada na água totalmente. Geralmente o batismo de imersão ele surge mais forte, quebrando essa tradição da aspersão, a partir dos anabatistas, que vão dar aí o surgimento da Igreja Batista, e no meio pentecostal isso é ainda mais acentuado, o batismo de imersão. Para a Igreja Metodista, as três formas de batismo elas são aceitas. As três formas elas são aceitas pela Igreja desde que a pessoa tenha consciência que não é a quantidade de água que vai fazer a diferença na sua vida. Porque para nós a água ela simboliza algo. Como lá no ritual da purificação, a água também ela tem a sua simbologia. E não é a quantidade de água que vai trazer algum benefício para a pessoa. Então é irrelevante a questão de ser imersão, derramamento ou aspersão. Importante que, na essência, haja transformação, que haja a consagração da vida daquela pessoa. Então, para nós hoje, isso está superado. Alguns ainda têm crise em relação a isso, mas para nós metodistas, não. Aí vem aquele argumento, mas Jesus desceu as águas. É lógico, não tinha água encanada, Eu sempre brinco isso. Na época de Jesus não tinha Sesama, Copasa ou outra companhia de água encanada. As pessoas faziam tudo no rio. Buscavam água no rio ou no poço, Então daí você ir até o rio para ser batizado. Algumas religiões, os pentecostais principalmente, que defendem o batismo de imersão, ainda entre eles há divisões. Então tem pessoas que têm nas igrejas, ali o tanque batismal. Para alguns pentecostais isso não pode. Como Jesus foi batizado no rio, águas correntes, então água parada não pode, tem que batizar águas correntes. Então tem uma linha pentecostal que defende isso. Mas para nós metodistas não. Para nós metodistas não é a quantidade de água, não é água parada, água em movimento. Para nós é a essência da transformação que é relevante para nós. Existe um documento que chama Didaquê, é um documento antigo da história cristã, lá no começo do cristianismo. Ele retrata muito isso, não é um banho, não é a água que vai tirar o pecado. Até porque nós cremos que o batismo não salva ninguém. O batismo, ele não tem esse princípio da salvação. O batismo, ele é um símbolo, realmente da consagração a Deus, dessa mudança de vida que Deus está fazendo na vida da pessoa. Bem, a nossa tradição metodista e também na tradição das igrejas históricas tem a questão do batismo infantil, que nós somos muito criticados por isso, pelo meio batista ou das igrejas da linha pentecostal e neopentecostal. Bem, por que nós metodistas batizamos as crianças? Os primeiros cristãos, eles também acrescentam ao batismo não só mais aquela ideia de João Batista do arrependimento, mas também no meio judeu havia a iniciação,
da criança para a comunidade ali judaica. Isso se dava por meio da circuncisão. E no meio cristão, a circuncisão ela foi abolida e nós começamos então a ver no batismo uma forma também de consagração, de ingressão também daquela criança à comunidade de fé. No início então do cristianismo, você vai ver, por exemplo, a própria Bíblia, ela não traz isso de forma explícita, mas de forma implícita você vai entender que famílias inteiras foram batizadas. Esse é o argumento bíblico, né? Aonde se dizia, fulano de tal foi batizado e toda a sua casa e toda a sua família. Então subentende que toda a sua família envolvia ali as mulheres e também as crianças. Todos foram consagrados a Deus, todos foram separados por Deus, né? Todos receberam o sinal ali da graça de Deus. Então, esse é o argumento bíblico que nós usamos. Historicamente também, nós temos os argumentos onde desde o princípio da história cristã, através dos pais da igreja, através da história do início da igreja primitiva e do cristianismo, nós vamos encontrar também o batismo tanto das mulheres como também das crianças. Qual que é a crítica, né? A crítica, a criança não tem pecado, como eu disse. Para nós o batismo infantil não está ligado ao arrependimento, está ligado a um ritual de entrada, né? Um processo de consagração a Deus. E qual que para mim é o ponto fundamental do batismo de uma criança? Como que isso acontece na igreja metodista? Acontece através do pedido dos pais. Ninguém é obrigado a batizar os seus filhos, mas se os pais têm esse interesse, procuram o pastor ou pastora, e assim então é feito uma conversa com os pais e as testemunhas, né, mais popularmente conhecido como padrinhos. Nós ensinamos o que? A seriedade de trazer uma criança no altar para ser batizado. O que seria essa seriedade? São os votos que nós fazemos perante Deus. E esses votos são o quê? Os votos de educar a criança no caminho de Jesus, da palavra de Deus, direcionar essa criança no caminho do Senhor. Meus irmãos, se todos os pais, se todos testemunhas realmente cumprirem isso na vida de uma criança, certamente nós teríamos uma sociedade muito melhor. Porque é um compromisso, é um voto que nós assumimos perante a presença de Deus. Talvez essa é uma crítica que temos que fazer. Será que nós, como pais, testemunhas, estamos cumprindo os nossos votos perante a Deus? De educar nossos filhos unicamente no caminho do Senhor? De nutrir nossos filhos, para que ele, quando chegar um dia a ser jovem, na adolescência ou juventude ou maioridade, que ele venha assumir para si esses votos que um dia os seus pais testemunhas fizeram, fazendo a sua pública profissão de fé? Então, são coisas que nós temos que pensar sobre isso. Nós entendemos que se fazemos um voto, temos que ter zelo em cumprir, segundo a Bíblia. Se você faz um voto e não cumpre, se torna um voto de tolo. O batismo infantil, ele é diferente do batismo católico, o pensamento. Por quê? Porque popularmente a Igreja Católica, ela batiza as crianças, por quê? Porque foi criado um pensamento que se a criança não fosse batizada, é uma criança pagã. E se ela morresse, ela não receberia a salvação. Como nós cremos que batismo não salva, e nem corremos para batizar nossos filhos por causa disso, então nosso pensamento é unicamente consagrar a Deus e fazer um compromisso perante a Deus de ensinar nosso filho, nossa filha no caminho do Senhor. Não está ligado à salvação, não está ligado à tradição,
a criança é pagã ou não, porque a criança é uma bênção de Deus, não é pagã, ela pertence a Deus. Então, a nossa motivação é outra, é diferente de uma motivação que muitos católicos têm em batizar a criança. A nossa motivação é essa, de realmente estar direcionando nossos filhos na presença de Deus. Então, é muito importante isso, sabe? É de grande importância o batismo infantil quando os votos são cumpridos. Certamente vão ser gerados jovens, adultos, edificados na palavra, servos e servas do Senhor. Portanto, o importante não é a forma, não é a quantidade de água, o importante é que haja mudança de vida e consagração a Deus. Essa é a reflexão que eu faço com vocês sobre o batismo cristão na igreja. A nossa outra reflexão é sobre a ceia do Senhor, que é o outro sacramento que nós cremos na igreja metodista, como em todas as igrejas protestantes históricas e até mesmo pentecostais e neopentecostais. Bem, como nós metodistas enxergamos a ideia da ceia do Senhor? Vamos ter que voltar também lá na história. Lá na história você vai encontrar a festa ágape. Você vai encontrar essa reunião, né, de comunhão, de fé, aonde ali era repartido o pão e a água, celebrando ali o amor e a comunhão entre os cristãos. Então essa ideia da refeição comum, ela antecede a ideia da Santa Ceia. Quando Jesus vai ali celebrar a Páscoa, que também é uma refeição, né, que simbolizava ali a religião judaica, ele introduz então, institui a ceia do Senhor, que seria a partir de então o pão, que simboliza o corpo de Cristo, e o vinho simbolizando o sangue de Cristo. E a partir então de Jesus, a igreja cristã, ela passa a estar então celebrando o que nós conhecemos como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, que lá na igreja católica as pessoas chamam de Eucaristia. Vamos lá. Para nós protestantes, a ceia é diferente da igreja católica. Então, na igreja católica, eles acreditam que quando é feita a consagração da hóstia e do vinho, há uma transformação, há um mistério. Lembra lá da palavra mistério? Nós falamos sobre o conceito do sacramento. Então, existe um mistério da fé, onde que a hóstia realmente se torna o corpo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Diferentemente que nós pensamos enquanto protestantes. Para nós, pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Não existe nenhuma transformação. Num conceito mais teológico, os católicos creem nessa transubstanciação e nós, protestantes, na consubstanciação. O que seria isso? É o que eu expliquei para vocês, que a ceia ela é um memorial. Então não existe nenhuma transformação. Pão é pão, vinho é vinho, mas o pão e o vinho nos traz o que? A memória, toda a história, todo o porquê que Deus enviou Jesus, qual é o ministério de Jesus, porquê do sacrifício de Jesus. Então não tem nada de mágico no pão e no vinho da ceia. Nós temos que quebrar, né, esse mito. Agora, os elementos são consagrados e são consumidos, o pão e o vinho, com ação de graças. Agradecendo a Deus por tão grande amor pelas nossas vidas, entregando Jesus Cristo, seu único Filho, para a morte, né, em nosso lugar, para a nossa redenção dos nossos pecados.
Bem, historicamente falando, a ceia ela teve algumas mudanças. Lá no início, só os cristãos podiam participar desse momento. Lá em Jesus, né, ele recebe os seus discípulos, a todos, oferece ali a todos. Só que no início do cristianismo, em alguns momentos, nenhum pagão, entre aspas, poderia assistir, por exemplo, uma reunião onde estava ali sendo ministrado a ceia. Com o passar do tempo, isso foi, né, tomando formas, e aonde então que somente ela podia ser celebrada com a presença de um ministro, ou seja, lá na Igreja Católica através do padre, e no meio protestante através do pastor ou da pastora. Então a consagração é somente feita pelos ministros do Evangelho. O que acontece? Trazendo para o meio metodista, a princípio as crianças elas não podiam participar da ceia. Só que isso, recentemente, algumas décadas atrás, isso foi quebrado. Alguns ainda têm resistências, mas a igreja mesmo, na sua teologia, na sua doutrina, ela quebra isso. Eu, enquanto criança, né, criado na igreja metodista, eu não podia participar da ceia. Tinha um desejo muito grande, né? Como criança a gente queria participar, comer do pão, tomar do cálice, né? Achava aquilo o máximo. Mas os pastores não davam para as crianças, né? Não tinha esse costume. E aí eu me lembro que quando sobrava, né? E a gente ficava ali, né? Torcendo para sobrar aqueles elementos, a zeladora levava a gente num cantinho e dava para a gente a sobra da Santa Ceia. E era uma festa, uma alegria muito grande. Depois, enquanto pastor, eu me lembro de uma experiência que eu auxiliava um pastor canadense e que ele tinha também dificuldade em ministrar ceias para as crianças. E eu trabalhava num projeto social com crianças e aos domingos trazia muitas crianças para dentro da igreja. E é muito interessante que as crianças queriam participar também da ceia. Elas participavam do louvor cantando, tinha um grupo de musical com as crianças, participavam de tudo. E na hora da ceia, elas, entre aspas, né, eram excluídas. E eu me lembro assim, da primeira vez que eu consegui convencer esse missionário canadense a dar a ceia para as crianças, eu via a alegria nos olhos daquelas crianças. Uma alegria de serem incluídas, de serem acolhidas na mesa do Senhor. E eu vejo que até mesmo seria uma incoerência, porque no batismo eu consagro a criança declarando que ela faz parte do corpo de Cristo. E se a ceia é a comunhão do corpo de Cristo, como vamos excluir as nossas crianças da mesa? É interessante, numa refeição comum em família, o costume brasileiro, né? Primeiro servir as crianças. A prioridade são as crianças. E aí, se formos olhar também, né, por méritos, se tivesse algum mérito, né, até porque não tem, porque, como eu disse, o sacramento é um meio de graça, não tem mérito. Nós participamos da ceia não por mérito, mas pela graça de Deus. Somos batizados não por mérito, porque temos, né, o mérito de sermos salvos. Não tem mérito nenhum. É graça de Deus. A salvação pertence a Deus, é de graça. Não é porque, né, fazemos coisas boas obras que temos méritos. Não é isso. Então, se fôssemos olhar por mérito, certamente as crianças teriam a prioridade da mesa do Senhor. Então, na minha experiência enquanto membro, enquanto criança, enquanto pastor, já chegando a 25 anos de ministério, eu vejo com muita alegria a presença e a participação das crianças na ceia. Eu vejo o quanto que o coração delas se alegram de estar sendo incluídas na mesa do Senhor. E eu fico imaginando o coração de Deus, né, em ver as crianças participando. O coração de Deus também certamente se alegra com isso. Já nas religiões, né,
mais conservadoras, mesmo igrejas históricas, tipo igreja presbiteriana, as igrejas pentecostais e neopentecostais, ainda tem dificuldade em ministrar a ceia para as crianças. Bem, é o meu ponto de vista, é o que a igreja hoje, né, entende como um caminho mais plausível perante Deus. Vamos lá, vamos caminhando então na questão da ceia do Senhor. Quais são outras também diferenças? Na Igreja Católica, só o sacerdote participa do cálice, do vinho. Já no meio protestante, toda a membresia ela participa tanto do pão como também do cálice. Voltando à nossa particularidade da Igreja Metodista, nós não usamos o vinho na Santa Ceia. Por questões históricas, porque a Igreja Metodista ela se abstém do álcool como bebida. Depois podemos explicar um pouco mais lá na frente sobre isso. Eu vou voltar a esse assunto dessa abstenção do álcool como bebida lá quando formos falar sobre os costumes metodistas. Nós vamos trabalhar esse assunto, mas principalmente respeitando as inúmeras pessoas que vieram para a nossa igreja que tiveram problemas com o alcoolismo. E uma das coisas que a gente entende no alcoolismo é que um cálice de bebida alcoólica pode despertar toda a doença do alcoolismo na vida daquela pessoa. Então, a Igreja Metodista, ela toma essa decisão. Ela oferece o pão e nós usamos o suco de uva em vez de usar o vinho. Ok? Entendendo também que é simbólico. Tanto o pão como o vinho são elementos simbólicos, ok? Então, o que nós precisamos entender é que a grande importância também da ceia não é a forma, mas sim esse desejo nosso de participar da comunhão com Deus e com a sua igreja. Uma diferença também é que no meio metodista nós colocamos a mesa e fazemos um convite. É lógico que nós explicamos o sentido e a relevância da Santa Ceia e o cuidado de não sermos negligentes, o cuidado de não participar da ceia de qualquer maneira. Mas se porventura alguém presente, mesmo que não seja membro da igreja, desejar no seu coração de participar da ceia, ninguém será proibido. Já aconteceu fatos, né, no meu ministério de entrar pessoas, até mesmo bêbadas, e for lá e participar. Nós não podemos proibir ninguém. E tem testemunhos, não só um, mas vários testemunhos de pessoas que, visitando a igreja, pessoas que não tinham essa comunhão com Deus e, ao participar da ceia do Senhor, foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, tiveram as suas vidas transformadas. E a partir daquele momento, mudaram as suas vidas e se tornaram, né, membros da igreja e vieram participar da comunidade de fé. Existe um testemunho muito bonito de um pastor já falecido, pastor Agostinho, da Igreja Metodista em Nova Lima, que ele entrou também um dia na igreja, ouvindo um hino, cantando na igreja. Então, ele ouviu o hino, ele entrou na igreja e ali pôde participar da ceia. Ele era alguém alcoólatra, vivia bêbado pelas ruas, e ele entrou naquela igreja metodista em Nova Lima, e ali ele participou da ceia, ele foi acolhido pela igreja, e ele entregou a sua vida a Jesus, e posteriormente veio ser o pastor daquela igreja. Olha que lindo testemunho. Então, nós não precisamos ficar presos à letra, presos às formas. Nós temos que estar na liberdade e experimentar da graça de Deus. Batismo e ceia é graça de Deus. É a expressão do amor de Deus pelas nossas vidas. Então, não fique preso às formalidades.
Certa ocasião, alguém chegou para mim e disse: pastor, nós ministramos a Santa Ceia de forma errada, porque partimos o pão com a faca, né? Preparando a Santa Ceia. Jesus partia o pão com a mão. Falei, mas se ele tivesse uma faca, certamente ele partiria com a faca, né? Como não tinha faca, ele partiu com a mão. Então não é a forma, mas sim a essência, a mensagem que está ali passando através do batismo da Santa Ceia. Portanto, meus irmãos, fica aí também essa explicação e eu penso que nós temos a liberdade também de pensar diferente.